Olá, companheiros do Ideal Espírita. É muito bom a gente poder estar aqui de novo, refletir sobre a doutrina que tanto nos consola. E aí que Jesus então nos inspire nesses momentos, que possamos juntos pensar um pouco sobre a alegria. Eu fiz uma coletânea de algumas colocações sobre esse tema da mentora Joana de Ângeles. Ao final desse vídeo eu vou deixar com vocês essa bibliografia, porque é importante, né? Se a gente puder ter acesso, refazer algumas leituras, refazer algumas considerações pessoais, íntimas, sobre as colocações que esses amigos espirituais nos trazem. Mas por que falar de alegria? Talvez porque, nesse momento, especialmente, nós sabemos que o planeta está inundado de vibrações de medo. Precisamos entender que é natural. O medo é uma emoção espontânea e que muito positivo teve o seu papel exercido ao longo da conservação das espécies. Todos nós, humanos e todas as espécies da criação, muito devemos ao medo, porque através dele conseguimos exercitar também o nosso instinto de conservação. Então a questão não é termos medo, não é ficarmos apreensivos diante de uma situação nova, uma situação desconhecida. O problema é quando deixamos que isso tome conta de nós. Porque não ter medo diante de uma situação inusitada demonstra também uma certa doença psicológica. Por outro lado, cedermos e nos paralisarmos em função do medo, aí temos um outro problema. O Pai sabia de todos os desafios que nós iríamos enfrentar nessa nossa etapa de desenvolvimento. Então ele coloca momentos de alegria, ele coloca momentos e situações em que podemos identificar alegria até como um estimulante, um renovador das nossas forças para esse esforço do desempenho do progresso. E aí eu tenho uma percepção, né, também de que a gente muito fala do amor, né? Aquele amor que todo mundo canta em prosa, em verso, e que a gente acha lindo, e que tudo na vida se resume a gente amar ao próximo e tal. Mas, como diz Joana, amar também se aprende. Não é porque a gente acha que o amor é lindo e que a gente quer ter o amor que amanhã a gente acorda cheio de amor para dar. O amor também se aprende no sentido de que a gente precisa desenvolver uma série de sentimentos e de emoções até chegar a essa vibração de amor verdadeiro. Então, eu acredito que o que nós chamamos de amor é, na verdade, o desenvolvimento de todas essas outras virtudes que a gente comenta. Então, desenvolver essa alegria, desenvolver essa empatia pelo outro, essa empatia por todos os seres da criação, isso é um excelente exercício para essa nossa condição de amor generalizado que um dia com certeza alcançaremos. Então, dentro desse contexto, dentro desse reconhecimento de que fazemos parte de um sistema todo integrado, todo planejado, só nos cabe aquele olhar de satisfação, aquele olhar de contentamento. Isso tira de nós qualquer medo excessivo. Entendem como, em vez de eu ficar pensando, não, eu não posso sentir medo, eu tenho que ter confiança em Deus, não, cadê a minha fé, eu não posso ter medo, eu não posso... A gente fica se martirizando, tentando retirar o medo de nós, em vez de colocar a nossa alegria, a nossa energia no desenvolvimento daquele reconhecimento de que Deus está no comando, a natureza é linda, a criação é perfeita, eu faço parte desta criação. Olha a alegria de se sentir parte de uma criação tão perfeita. Então, na hora em que eu foco na alegria e no contentamento de fazer parte desta situação, eu estou diluindo aquele medo excessivo que me faz
paralisar, que me faz manter aquela carranca de preocupação e de ansiedade. E aí Joana de Ângeles comenta que a alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Então aqui a gente tem um alerta, porque eu acho que muitas vezes nós espíritas olhamos para a reencarnação, eu costumo dizer que sempre pelo espelho retrovisor, né? A gente gosta da reencarnação como sendo aquele espelho em que a gente olha e a gente vê o que fez para trás. Ah, não, então tudo isso que eu estou vivendo agora é porque eu fui aquele ser das trevas nas outras encarnações. É porque eu sou muito inferior ainda. E tudo que eu vivo agora é a consequência do que eu fiz. Sim, mas não é essa sensação de culpa. A gente precisa tirar definitivamente do nosso esquema mental a ideia de que a reencarnação é uma punição pelos meus erros do passado. A reencarnação é uma oportunidade de aprender aquilo que eu tive uma oportunidade de aprender e que por algum motivo eu não fui capaz de aprender naquele momento. Então é a bênção divina que renova esta oportunidade, não é punição. E aí, se eu tenho a oportunidade de aprender agora, é porque eu, aprendendo agora, eu estarei construindo para mim o próximo passo. Eu estarei dando prosseguimento nesse caminho de progresso na busca da perfeição relativa que me cabe. Então é deixar de ver a reencarnação como um retrovisor e ver a reencarnação como uma possibilidade do que eu ainda posso construir para frente a partir do aproveitamento que eu tiver do momento atual. Então, agradecer a Deus essa oportunidade de renovação de aprendizado, ela é cheia de alegria. Ela não tem que ser cheia de culpa e cheia de marca da minha inferioridade. É um processo natural de educação. Abençoa desse modo as oportunidades de que desfrutas para viveres o dom da alegria, qual informava o apóstolo Paulo que era sempre o mesmo, na alegria ou na dificuldade, no júbilo ou no sofrimento, porque encontrara Jesus. Então Paulo era sempre o mesmo. Olha que Paulo passou pelas dificuldades que todos conhecemos, né? E ainda assim ele era sempre o mesmo, porque encontrara Jesus. Então a pergunta assim pra gente, né? Você encontrou Jesus? De verdade? Conseguiu se perceber em todas aquelas passagens do Evangelho? Então não cabe se sentir criticado por Jesus. Cabe ser o mesmo, aquele que olha a vida com alegria, que agradece a Deus a bênção da reencarnação e segue confiante, alegre. Agora a mentora chama a atenção de uma coisa. Em realidade, viver com alegria não impede a presença dos sofrimentos que fazem parte do processo de evolução. Pelo contrário, é exatamente por serem compreendidos como indispensáveis que proporcionam satisfação e bem-estar. Então, se entendemos o processo da reencarnação como parte desse desenvolvimento nosso de aprendizado, todo aprendizado é um esforço, todo aprendizado é um desafio. Mas isso não significa um sofrimento, né? Veja, ela diz, não impede a presença dos sofrimentos que fazem parte do processo da evolução. Então aqui entendemos aquelas situações desafiadoras, mas há sofrimentos que não fazem parte do processo da evolução. Ela diz que o que não impede é a presença desse tipo de sofrimento. Agora, o sofrimento que não faz parte do processo de evolução é aquele sofrimento que nós causamos a partir do sofrimento que temos. Eu prefiro até usar a palavra assim, existe uma coisa que é a dor. A dor, ela não é necessariamente negativa, né? Quer dizer, ela é negativa porque a gente não gosta de sentir dor. Mas veja, quando a gente tem uma dor física, ela é um sinalizador de que ali há um problema, certo? Quando temos uma dor moral,
uma complicação na vida, isso significa que é um sinalizador de que ali tem alguma coisa que precisamos aprender. Mas, como dizia Buda, existe muitas vezes o sofrimento pelo sofrimento. Esse é aquele que nós causamos pela nossa rebeldia de aceitarmos que precisamos passar por aquela situação de aprendizado. É meio como o aluno, né? O aluno que agarra o ano escolar, que ele sabe que vai ter o desafio, ele sabe que ele vai ter que abrir mão de algumas horas do prazer, que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que, às vezes não entende, dá aquele cansaço em alguns momentos, precisa se refazer e reaprender, mas ele passa e ele consegue aquele aprendizado e segue adiante nos anos escolares. Aquele aluno que se rebela, que chora, que fica perdendo o seu tempo naquela lamentação, em vez de agarrar a onça com a unha, né, como se diz, ele não vai adiante. Ele não só ele está causando mais sofrimento, ele sofre mais do que aquele outro que resolveu encarar como um bom desafio, como ele também não consegue ir avante, porque essa postura não dará a ele a aprovação no final do ano letivo. Então, assim, a gente viver com alegria não significa que a gente não vai ter os nossos desafios, mas pelo contrário, talvez seja até a gente olhar e ver que se aquele desafio me chegou, é porque eu já tenho condições de aprender alguma coisa com ele. Então é uma alegria que deve nos contaminar pelo fato de sabermos que somos capazes de seguir adiante e de progredir. E ela diz que aí com a alegria de viver instalada no imo, né, no nosso íntimo, sempre haverá uma forma de encarar os acontecimentos concedendo-lhes validade. Ou seja, tudo o que me acontece é válido porque faz parte desse planejamento de Deus, né? E nós sabemos que Deus não teria feito um planejamento mais ou menos, né? Então aprende a ver a beleza em todas as coisas, a retirar o lado bom do mal em tudo e em todos, permitindo-te a alegria de viver. Então até nesse momento, gente, em que nós estamos passando por essa situação inusitada mundialmente, esse momento em que nós somos convidados ao recolhimento, ao isolamento, a essa interiorização, que muito já falamos sobre isso, né? Como que esse momento convida a todos nós a esse movimento de interiorização. Então, até nisso, existe uma alegria de sabermos que estamos indo para frente. A etapa do planeta que está se consolidando. Há quanto tempo falamos, né, nós no mundo, no meio espírita, há quanto tempo falamos da transformação do planeta? E aí agora que chegou uma fase importante dessa transformação, nós vamos viver em medo? Ou nós vamos viver na alegria de que finalmente estamos conseguindo dar mais um passo na evolução? Foi como comentamos anteriormente, isso não significa que não haverá aqueles momentos de desafio. A transformação pressupõe o esforço, pressupõe ali aquele movimento energético importante. Mas não é para a gente viver no medo do que pode acontecer. É para viver na alegria da entrega a Deus, sendo todos os mesmos, como era Paulo, tanto no momento do conforto como nesse momento do desconforto, nesse momento do conflito, né? Não há crescimento se não há conflito. O conflito é absolutamente necessário para esse nosso crescimento. Então, a mentora comenta o seguinte, que a alegria ela não é encontrada em mercados ou farmácias, mas nos recônditos do coração que sente e ama, favorecendo-lhe o surgimento como um contínuo amanhecer. Então, onde que nós vamos encontrar essa alegria? Somente dentro de nós mesmos. A partir das reflexões do Evangelho, a partir da análise de tudo que Jesus, que toda essa espiritualidade que nos auxilia, todas essas mensagens que nos são trazidas,
de confiança, de fé, de certeza de que Deus está no comando, essas reflexões cultivadas dentro de nós, elas florescerão na forma de alegria. E isso é um exercício diário. Muitos já sabem, né, que é uma das minhas frases favoritas, é uma frase de Emmanuel em que ele diz que toda virtude foi um dia disciplina. Então não é a gente simplesmente ler uma página, ouvir uma mensagem, é você concordar comigo e dizer, nossa, Daisy tem razão, a gente precisa realmente ser alegre, então é alegria, e aí a partir de amanhã você vai conseguir ser alegre o tempo inteiro. Não é assim. É lembrar consistentemente, por isso nós precisamos diariamente de momentos de reflexão, de prece, de meditação. Gente, não tem mais como a gente fugir dessa realidade de que a meditação é uma medida profilática, é um fortalecedor de energias, é uma forma de conexão conosco mesmo e com o Pai Criador. Vamos aproveitar aí, quem não tem ainda esse hábito, dá uma pesquisada, existem várias formas. Meditação não é aquela coisa só para os seres iluminados que sentam e ficam ali sentados a vida inteira, horas seguidas. Não é nada disso. Isso já é isso é uma ideia que já foi quebrada há muito tempo. Meditação é uma potência que temos a nosso dispor. Então, a mentora comenta ainda que Nietzsche, né, que era aquele filósofo alemão, que veja, ele era pessimista, cético, mas ele afirmou que a oração de cada pessoa deveria ser uma forma de reflexão, na qual a pessoa sempre se dissesse, hoje irei dar alegria a alguém. Então a mentora comenta que a alegria é uma oração sem palavras. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se comprometer diariamente a dar alegria a nós e ao outro. É preciso que a gente faça a experiência de viver essa alegria. Porque ela comenta que ao fazê-lo, ao viver a alegria e levar essa alegria a todos aqueles que conosco convivem, e aí nesse momento vamos parar de compartilhar aquelas desgraças, né? A gente recebe o WhatsApp sempre falando do número de casos e das situações políticas e de como lavar a mão, de como todo mundo já sabe isso tudo. Vamos inundar o mundo com a nossa alegria. Vamos ligar para alguém, mandar um WhatsApp para alguém, mas falando de coisas boas. Vamos desenvolver algum projeto interessante. E aí ela diz que ao fazer essa vivência de alegria, de contaminar os outros com alegria, nada de mal te alcançará, porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. Jamais a sombra triunfou sobre a luz. Então, se a gente estiver conectado a essa luz, não tem sombra que nos alcance. Se já encontraste Jesus, melhor razão tens para a alegria, porque envolto na luz do mundo, nenhuma sombra te ameaça. Então, assim, se a sombra nunca triunfou sobre a luz, e se nós acreditamos que Jesus é a luz do mundo, estando conectado ao Mestre, nenhuma sombra vai nos ameaçar. Então, o que nós precisamos trabalhar em nós não é como que eu arranco o medo, mas é como que Jesus nos muniu de todos os recursos para que encaremos todos os passos da nossa evolução, inclusive esse que nos acontece. Então, o que precisamos transformar é que, através da visão de Jesus, nós mudemos a nossa percepção do momento atual, de uma coisa incômoda, de uma coisa tensa, de uma coisa ameaçadora, para um momento de transformação, para um momento de crescimento nosso e do planeta. E aí, se a gente se sente conectado ao Mestre,
caminhando nessa senda de progresso, estaremos cada vez mais envolvidos nessa alegria. Então eu gostaria de terminar com uma frase da mentora que eu gosto muito, em que ela diz: estampa na face, nascida do coração, a alegria que tua fé espiritual te proporciona. Estampa na face, nascida do coração, a alegria que a tua fé espiritual te proporciona. O que temos feito com o espiritismo que abraçamos? Estamos deixando que ele de fato deixe brotar em nosso coração essa alegria? Porque esse é o papel. E na hora que ela brota no coração, ela se estampa na nossa face. E aí nós contagiamos a todo o nosso ambiente, a todos aqueles que conosco convivem e especialmente a nós mesmos. Que Jesus então abençoe esses nossos propósitos de sermos melhores, de sermos mais alegres. Eu deixo para vocês aqui a bibliografia em que a mentora Joana de Ângeles fala sobre alegria, quer dizer, algumas referências que nós fizemos a leitura para essas considerações. Entrega-te a Deus, luz nas trevas, vitória sobre a depressão, seja feliz hoje e momentos de esperança. Esses 5 livros da mentora têm capítulos cujo título envolve a palavra alegria. Então, aqueles que tiverem a oportunidade, não deixem de buscar, não deixem de refletir, não deixem de ler mais, porque a gente vai se alimentando daqueles recursos necessários para que sigamos confiantes e alegres. Muito obrigada. Um beijo.